tá bom. Não consegue não. Eu resolvi colocar na sombra. Colocar ela numa outra sombra, que aqui vai... Já vai bater sol. Aqui já vai bater sol já também. Colar já dá água. Eu vou lá na BH, fica aí com esse salão, então não sai daqui. TKS, gente. A gente vai avisando o senhor aí. 1217 para encerramento. Prossiga. Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, há uma década no ar, falando de questões sociais, socioambientais e trazendo informação de todas as partes do mundo, por que não? Para que você possa levar a vida de forma mais adequada, com conhecimento verdadeiro e honesto. Vocês acabaram de ver, inclusive, um vídeo da Polícia Militar atendendo uma cachorrinha que estava envenenada. E para falar desse lado social da polícia, que às vezes não é bem divulgado ou de forma adequada, uma amiga veio até aqui o nosso estúdio, que é a Tenente Coronel Eunice Godinho, comandante do 14º Batalhão lá de Osasco, que vai falar sobre essas ações e tudo aquilo que ela faz, organizando em prol da sociedade o trabalho da Polícia Militar. Muito grato por vir até o nosso estúdio para falar um pouquinho de todas essas ações da polícia. A gratidão é nossa, Roberto, porque é uma oportunidade de mostrarmos, como você bem disse, algo que não é divulgado e que a polícia faz todos os dias, 24 horas por dia, em todos os dias da semana, em todos os municípios do estado. É verdade. Bom, nós vimos aquela ação esse vídeo muito bonito, muito tocante, né? Aquele policial, por exemplo, ele tinha preparo para atender uma cachorra envenenada? Fala um pouquinho sobre esse cenário e como que é essa ação que a cada hora deve ser uma surpresa, vamos dizer assim. O caminho é justamente esse, né? Ele não tem nenhum preparo específico para isso, mas durante o patrulhamento, durante o deslocamento dele com a viatura, ele se deparou com essa situação, em sofrimento, e até então não sabíamos o que seria. E após o socorro, após o encaminhamento ao hospital veterinário, que nós soubemos que provavelmente ela havia sido envenenada. Então, esse vídeo realmente é muito tocante, ele impacta, né? Porque o policial teve todo um carinho, todo um afeto ali em relação ao animal, né? O Cabo Reale, hoje ele está terminando a escola de sargento. E para mim é até motivo de orgulho ver o desempenho dele nessa ocorrência, o carinho, a dedicação. E essa ocorrência, na verdade, ela durou mais do que 24 horas, porque nós acompanhamos todo o atendimento da cachorrinha, levamos ao hospital veterinário de Osasco, ela foi atendida, foi medicada, daí ela ficou numa das nossas bases da Polícia Militar lá de Osasco, que é a 4ª Companhia, mas infelizmente ela não resistiu e morreu. Que pena. Sim, mas nós fizemos de tudo, né? E esse episódio realmente foi muito marcante porque, como você bem disse, não é a nossa especialidade, né? Nós temos dentro da Polícia Militar os canis, 5º Batalhão de Choque, que tem o canil, cães adestrados para farejar drogas e tudo mais. Mas esse atendimento foi um atendimento de improviso, de inopino, né? Durante momentos, muito natural. Sim. Mas a dedicação dos policiais nesse fato foi assim, bastante destacada. Comandante, e como que porque, por exemplo, eu tenho muito contato com a classe médica, né? E a classe médica, todos os dias, tem que conviver com a morte que faz parte da vida. Como que é para a polícia ficar desvinculado emocionalmente de todos esses cenários? Qual é o preparo e qual é o suporte que vocês possuem para até se desvincular do atendimento do cão, de ficar triste,
Fala um pouquinho sobre todo esse cenário. Eu penso que essa questão em relação a esse limiar vida e morte em todos os aspectos, não só de um animal, mas principalmente da vida humana, de um homem, de uma mulher, está muito intrínseco à nossa vontade de ser policiais, né? Eu penso que isso começa lá quando aquele jovenzinho decidiu ser policial militar, se ter um preparo, uma predisposição para isso, né? Se a pessoa se sentir fraca em relação a esses quesitos, dificilmente ela vai optar por uma carreira que lide todos os dias com a escória da sociedade, com os problemas mais graves, com locais insalubres, de energia muito pesada. Eu sempre falo para os meus policiais que ninguém liga o 90 para nos convidar para um bolo, um pagode, né? Não. As pessoas que ligam o 90 estão realmente num UTI de emergência. É uma UTI constante, é um médico de UTI que não sai da UTI nunca. É emergencialista, né? Sempre. Então, ele já deve ter esse preparo até inconsciente quando ele opta por uma profissão assim, né? Então, acho que já começa antes do sim à profissão, né? Durante os cursos de formação, o policial também é preparado para isso, né? Em todos os aspectos, né? E é muito importante que ele tenha a sua inteligência emocional sadia e fortalecida o tempo todo. Não é fácil, nós temos diversos problemas em relação a isso, porque muitas vezes o policial não está bem, cuidar de pessoas e não está em condições disso. Eu sempre digo a eles que para servir nós precisamos estar bem servidos, para acolher nós precisamos estar acolhidos. Começa em nós. Muito importante que ele tenha esse preparo emocional, esse fortalecimento emocional para que ele desempenhe muito bem as suas funções, atribuições. Porque a todo momento as cenas não são agradáveis, né? Eu sempre falo que nós caminhamos no fluxo contrário ao que as pessoas fazem, né? Nós vamos para os incêndios, elas estão fugindo. Vamos para os assaltos, elas estão fugindo. Então nós fazemos o caminho contrário. Sim, ou seja, você está sempre no sentido de conflitar, no bom sentido de bater de frente com aquilo que está acontecendo. Sim, nós precisamos estar ali para atender sim, o que está acontecendo. Sim, então sim. O policial tem que estar preparado, sim. Nós nos preparamos tecnicamente, taticamente, através dos nossos procedimentos operacionais padrão, através das preleções, das orientações, do aprendizado diário, porque todo atendimento de ocorrência é um aprendizado, porque nenhuma ocorrência é igual a outra. O policial, durante sua carreira, ele atende dezenas, centenas, Sim. talvez milhares de ocorrências, por exemplo, de desinteligência, que é um desentendimento, que seria uma ocorrência, num primeiro momento, numa apreciação rasa simples. Simples, comum. Mas não é. É uma das mais complexas, porque geralmente ali estão, vem à baila a questão emocional, passional. Sim. Então, eu sempre falo que esse componente emocional nas ocorrências é como se fosse um rastilho de pólvora. Então, muitas vezes nós vamos com uma ocorrência. Que o policial tem que contornar isso para justamente não incendiar esse ser um estopim disso. Ele tem que neutralizar a ação das pessoas, né? Para conduzir aquilo. Quantos comandados você tem no 14º Batalhão? Eu tenho um pouco mais de 700 policiais. Entre homens e mulheres? Sim, as mulheres são minoria. Hoje eu tenho em torno de 100 mulheres. Mas você tem um trabalho muito interessante com as mulheres, porque você tem um trabalho que o nome é Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Fala um pouquinho sobre essa ação que parece que foi você que desenhou. Na verdade, o Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica é um dos ramos do atendimento da violência doméstica, que é a base estrutural dentro da Polícia Militar. Hoje é uma das ocorrências mais atendidas, né? Nós chamamos de violência nós temos Verdade? 2 tipos. Sim, hoje nós temos um atendimento bastante considerável, né? E aumentou com a pandemia isso? É verdade essa No primeiro informação? momento, não. No momento, o registro da ocorrência, a chamada para o atendimento da ocorrência, o registro da ocorrência em termos de polícia civil, que é o boletim de ocorrência, ele reduziu no início da pandemia. Mesmo porque as delegacias estavam fechadas para esse tipo de atendimento presencial. Ele existia online, via internet. E muitas mulheres não têm acesso. As delegacias estavam fechadas para esse tipo de atendimento presencial. Ele existia online, via internet. E muitas mulheres não têm acesso a E me permite dizer uma coisa, eu acho que tinha um problema maior na sociedade, onde talvez esse problema ficou em segundo lugar, não que ele inexistisse, mas por incrível que pareça.
um problema maior que estava na sociedade e todos ficaram preocupados. Essa é a minha sensação, inclusive do marginal, que ficou também preocupado e ficou desorientado naquele primeiro momento. Com certeza. Fomos pegos de surpresa, né? Então nós não tínhamos preparo nenhum para a pandemia. Né? Então eu até costumo dizer que nós tivemos uma escola sobre isso durante todo esse período de pandemia. Eu falo pela Polícia Militar, nós nunca trabalhamos tanto. Nós estávamos na linha de frente o tempo todo. Naquele início, principalmente, que não se sabia nem como esse vírus era transmitido realmente, quais eram os riscos efetivos, né? Estávamos ali por ser um serviço essencial, assim como a saúde. Depois eu quero até voltar nesse aspecto, quer dizer, como é que foi o emocional do policial ter contato com as pessoas, mas você falava da questão da violência doméstica. Então, a violência doméstica na Polícia Militar, hoje ela está estruturada de maneira muito ampla. Hoje não, desde o início da Lei Maria da Penha, né, em 2015, desde o início a Polícia Militar, 2016, nós fizemos 15 anos agora, isso mesmo, 2016, ela foi publicada. E desde o início, quando ela foi publicada, ela veio como uma lei inovadora, ela trouxe uma série de institutos diferentes e ela inclusive modificou o andamento do processual de alguns delitos. Ela foi modificada quando a vítima fosse uma mulher. Então ela trouxe uma série de inovações para o meio jurídico, inclusive. Então desde o início, em 2016, a Polícia Militar... Ou seja, ela é positiva, né? Ela é positiva, sim. É uma das mais modernas, ela realmente traz na letra da lei um suporte interessante e eficiente para a mulher. Aí esse é um ponto, né? Daí nós temos depois um contraponto que seria implementar isso efetivamente à disposição da mulher. Isso é um segundo aspecto, mas a lei em si, ela realmente veio para acolher as mulheres vítimas de violência. Então, desde 2016, a Polícia Militar já se adaptou em termos de treinamento, orientação para a nossa tropa, sempre pronta para atender a essa nova demanda. Lógico que, como tudo que é novo, as coisas vão se adequando, vão se ajustando ao longo do tempo. E agora, em 2020, foi publicada a sistemática de defesa contra a violência doméstica na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi uma capacitação, uma orientação geral a todos os policiais militares. Homens, né? E mulheres. Homens e mulheres, justamente, acerca desse fato, desse atendimento à violência doméstica. Então, os policiais foram orientados através de uma instrução online, até por conta da pandemia, mas todos os policiais assistiram. Como atuar quando chega numa residência e isso está acontecendo? Isso, como um reforço a esse atendimento, porque nós já tínhamos esse atendimento treinado e tudo mais, mas houve um upgrade, um upgrade no atendimento, né, para os policiais. E aí, então, nós viabilizamos as patrulhas Maria da Penha, que é uma lei publicada aqui no estado de São Paulo, determinando que as polícias, não só as polícias, vários órgãos, né, várias partes interessadas no processo, se adequassem a esse atendimento. Então, nós temos hoje, em todas as companhias territoriais do estado de São Paulo, e são muitas, nós temos mais de 1.400 patrulhas Maria da Penha. Todo turno de serviço, em toda a área, tem que ter uma patrulha Maria da Penha. Ela não fica exclusivamente para o atendimento de violência doméstica, mas ela estando disponível, preferencialmente ela que atende. Mas o principal... Dentro do veículo tem um homem e uma mulher? Como é que tanto faz? Pede-se que sim. Sempre é possível porque o nosso efetivo feminino é pequeno. Mas o ideal... tem folga dos policiais, sim. Tem dia de trabalho? A norma até traz preferencialmente um homem e uma mulher. Um policial feminino e um policial masculino. Mas, independentemente dessas patrulhas Maria da Penha, todos os policiais estão capacitados para atender esse tipo de ocorrência. E o volume de ocorrência realmente aumentou. Não é possível afirmar que aumentou por conta da pandemia, porque uma questão social muito complexa. Não dá para afirmar. E sobre ela incide muitas coisas. Então, nós teríamos que ter um estudo científico real, mesmo porque a mídia auxilia muito, a mídia traz muita informação sobre isso, a mídia fala muito sobre isso, mostra canais de atendimento e tudo mais, então a mulher acaba sendo mais orientada. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos hoje na questão da violência doméstica é
fazer com que a mulher se sinta dentro de um ciclo de violência. Uma das grandes dificuldades é que ela perceba que ela é vítima, que ela é de vítima, violência. porque ela acha que está numa situação normal aquilo que está acontecendo com justamente, ela. por ser uma questão comportamental e cultural. Nós sabemos que essa questão do machismo é uma coisa muito antiga, de séculos, né? Dentro da sociedade, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial sempre existiu. Então, é uma mudança de comportamento a partir de agora. Te interromper. E a polícia dá um exemplo, que coloca uma tenente-coronel, obviamente uma mulher, no comando de mais de 700 profissionais, né? Então isso também acaba sendo uma forma, um estímulo, né? de mostrar a importância de cada ser humano nesse cenário, né? E o trabalho que você desenvolveu a partir disso, que você levou para um shopping? Assim, nós tivemos a juíza Renata Gil, que à época, não sei agora, mas à época ela era presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB. Ela, inspirada numa questão que aconteceu, salvo engano, na Índia, onde as mulheres usam aquele pontinho vermelho, acho que não me lembro o nome agora, acho que é bindu, uma coisa assim, elas usam um pontinho vermelho. Lá na época, quando a juíza conheceu essa campanha lá, elas estavam orientadas a fazer esse pontinho vermelho na mão quando elas estivessem sofrendo violência doméstica. E a juíza, a doutora Renata Gil, vendo isso, ela teve a ideia e lançou a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, lá em Brasília, que consiste num X vermelho na mão, que pode ser feito até com batom, ou pode ser um X azul, não importa, é um X na mão. Originalmente, na ideia dela, seria um X vermelho feito por batom, porque o batom é uma coisa que a mulher sempre tem, né? tem na bolsa. Faz parte, né? Lógico. Então, a mulher, e ela atrelou a isso a ida da mulher a uma farmácia, que também é uma coisa normal. Sempre a mulher, a mãe, a esposa precisa comprar um remédio para dor de cabeça, um absorvente, um concepcional, né, um curativo. Ela que é a maior consumidora, né? Sim, e ir à farmácia é muito natural. Corriqueiro. Né? Corriqueiro. Então, ela iria até uma farmácia comprar um e mostra a mão. Ela faria esse X na mão e mostraria discretamente para o atendente. E o atendente da farmácia ele já estaria instruído que, vendo aquele X na mão de uma mulher, ele ligaria 190, o endereço da farmácia, e uma equipe da Polícia Militar ou até da GCM iria até o local para atender essa mulher. Então, esse X na mão significa que ela está correndo risco de morte, que ela está sofrendo de violência, de agressões, né? E essa campanha foi lançada em Brasília pela AMB e, na época, aqui em Osasco, com tudo fechado, né, a pandemia no início, foram nos primeiros meses da pandemia, eu tive a ideia de fazer a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica em Osasco. Então eu convidei as minhas policiais femininas, todas elas, nós fizemos uma parceria com o Super Shopping em Osasco, que é um shopping bem bacana que tem lá. O estacionamento estava vazio, porque o shopping estava fechado, né? Então eles nos emprestaram o estacionamento, eu levei minhas policiais femininas, nós fizemos um café da manhã lá, conseguimos várias parceiras, maquiadoras, amigas, que foram graciosamente até lá. Todas as policiais foram maquiadas e nós fizemos com auxílio de TNT, aquele tecido não tecido vermelho, fizemos um X vermelho no estacionamento do shopping e foi filmado por drone. Então nós fizemos uma marcha, as policiais marcharam, foram feitas 2 linhas, né, de policiais femininas, elas marcharam e cruzaram entre si, formando um X. E na ponta desse X tinha o tecido no chão, elas foram passando com o som do bumbo, que cada batida do bumbo elas passavam para uma policial o pano sobre a cabeça. Então aquele X foi fechando com o tecido e o drone filmou esse movimento do X e filmou de cima o X vermelho. Então foi uma forma de chamar atenção e divulgar essa possibilidade da mulher pedir ajuda, porque como eu disse a você, uma das grandes dificuldades por uma questão comportamental, é a mulher se entender vítima de violência. Elas muitas vezes acham que aquele comportamento do marido, do companheiro é normal, porque ela viu a mãe sendo tratada assim, a avó sendo tratada assim, então é um comportamento que passa de geração em geração, o modelo da mãe, da avó, da bisavó, né? Sim, parece que aquilo que é errado
caem no campo da normalidade Sim, indevida. justamente, e infelizmente. Infelizmente. Mas falando então sobre agora o lado positivo, que é toda essa ação muito interessante da Polícia Militar, vocês reúnem as mulheres, eu vi umas fotos, doando sangue também, né? Sim. Fala um pouquinho sobre essas campanhas ou a participação de vocês nesta ação. Não só as mulheres, nós fazemos uma ação de doação de sangue com frequência no nosso quartel. O Hospital Regional de Osasco fornece a equipe do Hemocentro. Eles vão até... Tem até um nome certo dessa equipe, eu não me lembro agora. Mas eles vão até o quartel, eles montam as estruturas lá dentro. Eu costumo divulgar não só para os meus policiais, mas também para os policiais de outros batalhões, para os nossos veteranos, que são policiais aposentados, que participam, sociedade civil, OAB, clubes de serviços. Eu divulgo aos parceiros, né, Polícia Militar, e as pessoas vão nessa manhã Sim. no quartel para doar sangue. Já existe uma campanha já antiga do Bombeiro Sangue Bom, que eles também fazem isso com frequência. E doar sangue na Polícia Militar é muito comum. Nós doamos, como nós temos centros de formação de soldado, de sargento e a própria Academia do Barro Branco, que é a formação de oficiais, muitas pessoas juntas ali recebendo instrução e treinamento, então as pessoas costumam pedir sangue para nós nesses locais. Porque numa divulgação ali, 4, 5, 6, 10 policiais vão até o hemonúcleo e doam sangue. Então, Ou seja, está fácil. no DNA, então, Sim. do policial, não no sangue, mas o sangue Sim. no sentido metafórico, em participar desse acolhimento social. É bem normal. Eu, inclusive, comecei a doar sangue após ingressar na Academia do Barro Branco em 1992, né? Então, quando algum parente, algum amigo, alguém precisa de sangue, às vezes até as pessoas me pedem, daí eu já peço para as escolas, né, Escola de Formação de Soldado, eles encaminham com muita facilidade doadores. Falando em escola, vocês têm um trabalho magnífico, que é sobre o PROERD, né, que é o combate às drogas nas escolas. Fala um pouquinho sobre esse trabalho também. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Na verdade, não é um programa brasileiro, não sei se você sabe, ele é norte-americano. Ele foi criado em Los Angeles na década de 80, quando a polícia de lá percebeu que por mais que eles apreendessem drogas em grande quantidade, o tráfico continuava. Então, numa certa feita, eles apreenderam toneladas de drogas e perceberam que as drogas eram apreendidas, mas o tráfico continuava, né? Essa droga apreendida saía do mercado, mas outra entrava. Então, era um problema muito mais amplo, crônico, né? E de difícil solução. Sim. E eles entenderam na época que um veio muito saudável para se combater isso seria através da educação. Então eles criaram lá o DARE, que para nós aqui, traduzindo, PROERD, né? Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que consiste na visita de um policial militar uma vez por semana, 1 hora aula, numa sala de aula de crianças com a faixa etária mais ou menos de 10 anos de idade, que aqui no Brasil corresponde ao 5º ano. É feito um protocolo de intenções entre a escola e a Polícia Militar, isso assinado com a diretora. É feita uma reunião no início do ano letivo com os pais, explicando no que consiste o PROERD. E em sendo assinado esse protocolo de intenções, o policial passa a visitar essa sala de aula uma vez por semana, sempre no mesmo dia, mesmo horário. E toda semana ele tem uma aula específica para ministrar. Então são 10 aulas, então são 10 semanas de visitas consecutivas, né? Só vai falhar se tiver um feriado, uma intercorrência, culminando na última aula, a 10ª aula, com a formatura dos alunos. Que legal. Então, na verdade, no começo, até se falava assim, nossas crianças longe das drogas, era um slogan, né, no início, isso em 1993. Depois mudou-se para nossas crianças de bem com a vida. E hoje o novo currículo do PROERD, ele traz muito mais do que prevenção ao uso de drogas. Ele tem um currículo muito amplo e que fala muito sobre também tomada de decisão, da criança ponderar os prós e os contras de cada decisão que ela toma. Ou seja, o policial está preparado para, digamos, apoiar a escola na educação do menor, para que ele entenda o sentido da vida da forma mais ampla possível. Eu até digo que nesse currículo novo, o policial, ele fala sobre as drogas, lógico, alerta, né, os malefícios da droga e tudo mais, mas ele prepara a criança para a vida. É um currículo bastante interessante nessa questão dele saber se administrar um conflito, uma briga com um colega, uma situação difícil,
resistir à pressão, às vezes, dos coleguinhas Sim, que acham sim. que ele tem que fumar um cigarro, Sim. ou que ele tem que beber, experimentar uma bebida. Então, são aulas pontuais com assuntos específicos que preparam realmente a criança a dizer não às drogas, mas a saber administrar sua própria vida de forma saudável. E talvez vindo de um policial isso tem um impacto maior do que do professor, né? Porque o professor é o cara que já está dando aula, Sim. é meio chato para o aluno e tal, e quando vem alguém de fora, né, para dizer isso, talvez tenha um apelo maior, inclusive para os pais, né? É um auxílio, complemento à educação. Os pais e os professores dão à Sim. criança. E existe assim um certo fascínio da criança em relação ao policial militar, né? Sim. Isso nós vemos inclusive eu vejo isso durante o patrulhamento em áreas de periferia, onde nós Sim. sabemos que existe tráfico, Sim. que existe o crime, a viatura passando na rua, as crianças acenam, policial, Sim. querem tirar foto com o Sim. policial. Então, Sim. o PROERD ele acaba potencializando isso, e para a Polícia Militar tem um retorno muito positivo, porque Sim. é uma forma de divulgar a Polícia Militar desvinculada ao crime, à violência, né? E sim a parte educativa e prevenção primária. É o nosso programa de prevenção primária mais eficiente, com certeza. Ou seja, você que dirige uma escola, que tem responsabilidades educacionais, entre em contato com a Polícia Militar, insira o PROERD na sua escola para que a gente possa cuidar da nossa sociedade. Você estava falando de uma coisa interessante, que é esse fascínio pelo policial militar. Eu, como tenho 65 anos, eu assisti o vigilante rodoviário. E quando o vigilante rodoviário parava o carro da gente, do meu pai, nós nos sentíamos, digamos, orgulhosos. Eu fui parado por um policial. É uma coisa estranha isso, porque hoje em dia a sociedade tem equivocadamente uma atitude menos feliz quando esses caras estão me parando. Fala um pouquinho para o nosso público da importância preventiva quando o policial abordar o seu veículo, você pode ter um assaltante dentro, ele poderá prevenir isso. Fala um pouquinho desse cenário, como que a sociedade deve entender esta ação.